de confusão. Diga, basta de confusão. E você vai entender que a confusão, muitas vezes, ela está imperceptível. Mas hoje nós vamos ter olhos iluminados, revelação, e vamos começar a perceber onde existe confusão. E nós vamos dizer, basta, 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 basta. Diz a palavra em Tiago 4:7, tem sido o nosso versículo base. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Que bom que você está sujeito a Deus, de tal forma que você está aqui, graças a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Resistir ao diabo. Não é só se sujeitar e deixar a coisa correr mal, né? O mal correr solto, com liberdade. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos aqui aprendendo a resistir, porque Deus quer verdadeiramente abrir os céus e derramar bênçãos sem que haja impedimentos. E hoje o nosso basta é basta de confusão. Vamos orar. Senhor Jesus, graças, graças, graças te damos por esta hora, por esta noite bendita. Senhor, dentro deste mover do mês de agosto, esse mês de darmos um basta a tantas situações contrárias, a tantos levantes, a tantas coisas que se arrastam por semanas, meses, às vezes anos. Dentro desse espírito e desta direção, nós hoje vamos dar um basta à confusão, Pai. Então, mostra-nos exatamente o que é confusão, Jesus. Onde ela está? Nos mostra, Jesus, para que nós possamos identificar, ó Deus, lugares, pessoas, situações de confusão. Dentro de nós, mentes confusas, Pai, sentimentos confusos, e nós possamos dar um basta nesta noite, Pai. Porque verdadeiramente Tu és Deus de paz, e nós vamos nos sujeitar a Deus. Vamos resistir sim, pela fé, com o conhecimento que nós temos ao diabo, e ele fugirá. Porque o Senhor já nos disse que os desígnios do diabo, do inimigo, já foram frustrados, Pai. E Ele sabe disso. Nós é que precisamos crer e nos apropriar. O inimigo com seus desígnios está derrotado. Seus desígnios foram frustrados, Pai. E nós vamos identificar as mentiras dele e dizer basta, em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém, amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Obrigada, Bispa Silmara. Amém. Meus irmãos amados, eu quero ser hoje bastante objetiva nesta mensagem, para que fique muito claro o que é que Deus quer tratar conosco, como Deus quer fazer cair barreiras, sofismas, altivezes, até fortalezas que se levantaram, às vezes na nossa vida, por conta de ignorância espiritual, por conta de conceitos passados pelo meio evangélico, pelo sistema religioso, e que trazem confusão à nossa mente, trazem confusão à nossa vida, trazem confusão aos nossos relacionamentos, trazem confusão à nossa família, trazem confusão até na forma de nós prestarmos culto a Deus. Então, é bastante sério que nós vamos tratar. E nesta mensagem, eu quero trazer então o conhecimento de quem está por trás de toda e qualquer confusão. É importante você saber, a confusão tem um autor. A confusão tem o dedo de alguém. A confusão tem uma armadilha, tem uma cilada de alguém. Há uma situação confusa, ali está o rastro de quem passou por ali ou está por ali. Chama-se o diabo. Então, você precisa saber que por trás de toda e qualquer confusão está o diabo. Para você entender melhor isso,
e a profundidade desse conceito, eu queria que você observasse a definição de diabo. Diabo vem do latim diabolus, tá? Do grego eu nem vou usar falar, é impronunciável por nós, é muito difícil de dizer, tá bem? Mas enfim, o significado original desta palavra, tá? Deste ser, porque diabo só identifica um ser, ok? Então, o que é diabo? Aquele que separa. O que é diabo? Aquele que provoca confusão. O que é diabo? Aquele que gera discórdias. Diabo, a própria confusão. Então, o nome, a palavra, o conceito de diabo é confusão. Então, por isso que eu fiz esta afirmação. A confusão, o diabo está por trás disso. Então agora começa a passar aí um filme na sua cabeça, agora você começa a identificar situações de confusão, situações de discórdia, situações de contenda, situações de conflitos, situações de separação, situações de provocação, situações que tiram a paz, que tiram o sossego, situações que perturbam, situações que não deixam enxergar claramente as coisas, situações que impedem os filhos de Deus de terem uma linha reta na vida, um acerto sempre. Você já sabe quem está por trás, chama diabo. Ok até aqui? Tudo bem? Então, quando nós vamos hoje dar um basta à confusão, nós vamos dar um basta, na verdade, ao diabo. Ou a situações, ou a pessoas, que são o quê? Instrumentos do diabo para gerar confusão na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua forma de prestar culto a Deus. Ok? Então, dar um basta na confusão é dar um basta na própria ação de Satanás. É dar um basta nas separações, nas discórdias, nas contendas, em toda contenda ao dedo do diabo. Em toda separação ao dedo do diabo. Em toda confusão, gerou confusão. Tem a artimanha do diabo ali. Então você precisa saber. Quando você identificar alguma coisa que você possa traduzir por confusão, está confuso. Acenda o seu alerta espiritual e diga, opa, isso está confuso, isso está nebuloso, isso gera uma confusão, ou foi gerada uma confusão. Preste atenção, porque é obra de Satanás. E você não pode ir entrando e pondo seu pé no laço assim. Agora você vai ter o conhecimento. Preste atenção, porque o Senhor, a partir deste conhecimento, vai mostrar para você tudo que for confusão, tudo que for confuso. Às vezes você diz, nossa, tem uma pessoa tão confusa. Você sabe agora por que aquela pessoa é confusa. Porque a sua mente, as suas emoções estão ali envolvidas com pensamentos, com sentimentos que são produzidos talvez pelo mundo, talvez por artifícios malignos através de da abertura ou das aberturas que essa pessoa dê na vida. Então é muito sério o que nós estamos tratando hoje. Vai nos dar muita luz para muitas situações, inclusive, vou lhe dizer mais, algumas de nossas escolhas a partir de hoje, algumas de nossas decisões a partir de hoje, vão ter um alerta, um sinal muito sério. Eu me lembro muito bem do nosso irmão Felipe Borgoff, sempre conversando comigo, com o bispo, alguns meses, um tempo atrás, como eu perceber o sinal de Deus, como é que eu ouço a voz de Deus
para tomar uma decisão, uma atitude. Todos nós queremos isso, mas ele estava vivendo um momento que precisava fazer escolhas para a vida presente, futuro, que envolvia sua família, sua casa, seu ministério. Isso é muito delicado. Então eu entendo como um coração sensível que não quer mais errar, que sabe que o que a gente planta, a gente vai colher. Então ele sempre vinha: bispo, eu quero todas as mensagens, eu comprei tudo, eu baixei tudo que tem já pregado sobre ouvir a voz de Deus, tomar decisões, tal. Eu preciso ter isso nítido. Então, um sinal a partir de hoje a mais, porque o Espírito nos fala de diversas maneiras, e ele vai nos mostrar que quando houver confusão, Deus não está naquilo. Você vai identificar. Ah, mas é um negócio com pessoas um pouco confusas. Opa, um passo para trás. Porque quem está em Cristo e se sujeita a Deus, e está tendo seu caráter moldado por Cristo, não vive mais confuso. Pode não saber uma resposta, pode precisar de uma direção de Deus, lógico, todos nós. Agora, confuso, não. A confusão não é para nós, porque nós não estamos mais no império das trevas, onde o confusão, o diabo, é quem dirigia as nossas vidas. Então é muito importante que agora a gente tenha essa consciência. Nós estamos no reino de Jesus, e nesse reino não pode reinar confusão, porque o autor da confusão é o diabo, não é Jesus Cristo. Jesus é o autor da paz. Amém? Então, vamos lá. Continuando. Não adianta dizer que é crente em Jesus, que é convertido e viver confuso. Ou então, viver metido em confusão, viver metido em contenda, em discórdia. Não adianta falar em nome de Jesus, dar até testemunhos. E eu vou dizer aqui que pessoas confusas, elas dão os testemunhos um pouco duvidosos. Eu ouso dizer isso. Às vezes um pouco forjados. Porque pessoas que andam na carne, pessoas confusas, pessoas que se metem em confusão, elas precisam provar de alguma forma que elas estão certas, que elas são espirituais, que elas não estão na carne. Então muitos testemunhos dados são forjados. Eu chamo de testemunhos duvidosos. Então não adianta falar em nome de Deus, postar versículo, dar ali um testemunho duvidoso e depois provocar divisões, provocar confusão. Jesus deixou claro quem são essas pessoas. Veja o que ele diz em Mateus 12, versículo 30. Amados, vamos lá. Quem não é por mim, é contra mim. Então não existe ser por Jesus e estar em confusão. Se eu sou por Ele, se eu estou nele, eu não posso permitir confusão na minha vida. Eu não posso mais ser uma pessoa confusa. Porque confusão é divisão. Confusão é separação. Confusão é contenda, é discórdia, é perturbação. E Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, quer dizer, se nós não estamos todos sujeitos a Cristo, obedecendo a Cristo, pensando como Cristo pensa, agindo como Cristo age e ensina a agir, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos espalhando. Então eu quero que você perceba a confusão e os confusos, ou aqueles que são instrumentos na carne do diabo, para gerar confusão em vários setores da vida, até dentro da obra de Deus. Então nós temos que entender o seguinte: não é por Jesus, é contra Jesus. Se discorda do altar que está falando por Jesus, é contra Jesus. Se não concorda com a mensagem bíblica, é contra Jesus. Se concorda parcialmente com a palavra, não é por Jesus, é contra Jesus. E quem não ajunta com Jesus, quem não está do lado de Jesus, quem não está somando, quem não está em paz com Jesus e com quem é de Jesus, está fazendo o quê? Espalhando, ou seja, dividindo, confundindo,
tirando a paz, tirando a pessoa do prumo, do rumo certo. Então, são pessoas que na carne estão sendo instrumentos do diabo para gerar confusão com a sua própria confusão. Amém? Então, preste atenção. Pessoas meio convertidas não existem. A pessoa é meio convertida. Não existe pessoa meio convertida. Jesus, quando faz a obra, ele faz completa, não é verdade? O que acontece quando a gente identifica uma pessoa na obra de Deus meio convertida? Na verdade, são pessoas religiosas. São pessoas convencidas de algumas verdades que lhes interessam, porque os meio convertidos, eles só falam aquilo que eles gostam de ouvir. Eles só concordam com aquilo que alisa, que amacia, que acarinha o seu próprio ego, a sua própria carne. Então, são pessoas convertidas em algumas verdades que lhes interessam, mas elas estão sempre com o coração dividido. Jesus disse que são árvores infrutíferas, são árvores que Jesus procura em vão por frutos em seus galhos, e ele nada encontra, senão apenas folhas. Amém? Estamos entendendo? Amém. Então, quando um filho de Deus é verdadeiramente convertido, moldado, transformado pelo Espírito Santo, ele adquire a profundidade, a amplitude e a estabilidade do caráter de Cristo. Nós começamos a identificar Cristo na vida da pessoa. E quem tem o caráter de Cristo não é confuso. Eu vou repetir. Quem tem o caráter de Cristo não é confuso. E mais, quem tem o caráter de Cristo não se envolve em confusão. Por quê? Porque não quer nada com o diabo, com confusão. Não quer nada com as coisas do diabo, com as coisas do confusão. Pelo contrário, o verdadeiro crente, ele se beneficia de uma contínua felicidade espiritual, porque ele segue os passos de Jesus. Ele se identifica com Jesus, ele está junto com Jesus, está juntando, ele não está espalhando, ele não está contendendo, ele está juntando. Ele não traz confusão, porque ele mesmo não é mais confuso. Quem tem o caráter de Cristo não é frio e nem é insensível. Pelo contrário, quem tem o caráter de Cristo lança para longe de si toda ambição profana, todo desejo carnal, todo egoísmo, toda confusão. Quem tem o caráter de Cristo não quer confusão, não quer se meter em confusão, amém? E o contato com as coisas profanas fica uma coisa que não pertence mais ao seu mundo agora, era o seu passado, era coisas do velho homem. Agora é o contato com as coisas profundas de Deus, que esta pessoa anela, que ela deseja, né? É isso que torna o verdadeiro crente cada vez mais semelhante ao seu Senhor e ao seu Salvador. Dia a dia, esse crente cresce, se desenvolve, dá frutos para a glória de Deus. Então, nós é que decidimos o nosso destino, não para a salvação. Você sabe que nós somos predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, para Ele, para sermos salvos por Jesus Cristo. Mas o que nós seremos nesta terra, onde nós estaremos, que condição nós viveremos, nós é que decidimos. Nós decidimos o nosso destino, o nosso futuro, pela maneira como nós realizamos a obra que Cristo nos deu para fazer nesta terra. E Deus nos entregou coisas para fazer nesta terra. A maneira como eu faço essas coisas é que vai determinar como é que eu vou viver a minha vida lá na frente. Portanto, eu decido o que eu vou fazer com o que Cristo me deu, o que Cristo revelou a mim. Todo tipo de confusão, divisão, separação, discórdia, vem do maligno. Então vamos ver a ordem de Deus em Filipenses 4, 2 a 5, que diz assim: rogo a Evódia, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipos. Ali havia uma igreja, numa casa que Paulo havia começado, e ele está pedindo para Evódia
e rogo a Sintique. Ele estava pedindo para 2 mulheres. Essas mulheres deveriam ser, eu acho que devem ser pessoas muito importantes e muito caras para Paulo, muito fundamentais na obra daquele momento, no início da igreja em graça, ali na cidade de Filipe. Olha bem, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Rogo, o que é isso? Eu peço com fervor, com instância. Pensem, o quê? Concordemente no... Então, não é para concordar com o gosto da cor. Vamos concordar, ministra Kátia, com uma cor. Eu tenho que gostar e você também. Não. Pensem concordemente no Senhor. Em relação às coisas de Deus, não há divisão, não há bate-boca, não há senões. Com relação às coisas de Deus, nós somos cordatos e concordatos. Amém? É sim, sim, não, não. Então nós temos que pensar concordemente. Então, se a Bíblia diz uma coisa, eu não posso dizer, eu não concordo. A Bíblia diz, eu não sou da que não ajunta, eu não sou da que espalha, eu sou da que está com Cristo, que junta. Então, eu concordo com a Bíblia e concordo com quem pensa como eu. Em cima da Bíblia, com quem concorda com Deus. Então, nós pensamos concordemente. E aí, Paulo continua e diz, a ti, fiel companheiro de jugo. Se ele estava escrevendo, alguém fiel é alguém que concordava com Deus, com a graça, com o líder, com o Sintique, com Evódia. O que ele fala, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Como é que alguém vai auxiliar outras pessoas se não concordar? Então tem que pensar concordemente no Senhor. Que as auxilies, pois juntando do mesmo lado, concordemente, se esforçaram comigo no Evangelho. Então elas concordavam com a graça, com a palavra, com Paulo. Também com Clemente, olha a concordância. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da... Então aquele grupo que não está citado aqui, da comitiva de Paulo, dos que tiveram olhos iluminados pela graça, eles concordavam. Não tinha mais ou menos. Eu não concordo que Paulo agora vá para a Ásia. Eu não concordo agora que Barnabé fique não sei aonde. Eu não acho que... Às vezes não é concordo, né? As pessoas usam eu não acho. Aqui ninguém tinha eu não acho, eu acho. Aqui está na Bíblia, todo mundo concorda, tem uma direção de Deus... Tem o apóstolo Paulo colocado por Deus, todo mundo concorda, todo mundo que tem o nome no livro da vida tem que andar concordemente. Isso significa que nós expulsamos do nosso meio a discórdia, ou seja, não há espaço para confusão, não há espaço para o diabo quando nós andamos concordemente no Senhor. Então, quando há separação? Quando não se anda concordemente no Senhor. Porque eu posso gostar de vermelho, e você pode gostar de azul, e o outro pode gostar de cinza, e o outro de marrom, e o outro de grená, e o outro não gosta de cor nenhuma, e por isso usa preto o tempo todo. Olha aqui. Isso não significa que nós não vamos andar concordemente no Senhor. Amém? Olha o que ele continua dizendo no 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Só se alegra sempre quem vive do lado de Cristo, concordando com Cristo, com a palavra de Cristo, com os pensamentos de Cristo. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo. Então a verdadeira alegria, ela existe, ela brota quando não há confusão, quando não há diabolos, divisão, contenda. Quais são as famílias mais alegres, mais para cima, mais brincalhonas, mais... Quando não há diabolos. O que é isso? Quando não há confusão. Discordância no Senhor. Porque numa família, como em qualquer outro lugar, existem discordâncias de opiniões, discordâncias de gostos, discordâncias de um monte de coisa. Nós somos pessoas diferentes. Mas não pode haver discordância no Senhor.
Se Deus diz, é assim. Não fazemos concessão. Todo mundo vai concordar que é assim, porque senão há divisão. E se há divisão, se há contenda, se há a confusão, ali está a pata de quem? Do capeta, do diabo. Vai prevalecer essa família? Vai sorrir? Vai ser feliz? Não. Sempre vai faltar alguma coisa, ainda que seja uma família cristã. Então é muito importante a gente identificar isso. Versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está perto no sentido de estar manifesto, está disponível, está ali para ser solicitado quando nós concordamos, quando nós somos moderados, quando nós não temos partidos espirituais. Eu não sou de Pedro, o outro é de Paulo, o outro é de Apolo. Quando nós somos de Cristo e concordemente nós pensamos no Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, como hoje nós vamos dar um basta na confusão, eu quero tratar de um dos maiores geradores de confusão na vida dos crentes, que é a questão das prioridades. Eu quero agradecer a Deus publicamente por essa inspiração que vem de algum tempo, algo que vem inquietando o meu coração, e eu procurando um momento para tratar isso com a igreja, e Deus tem a hora certa, o momento certo, Ele tem o tempo e o modo, a Bíblia diz, né? E baseado em conversas que os meus queridos presbíteros tiveram comigo há algum tempo, a gente tocou nesse ponto, e aí o Senhor disse, é agora. Nós vamos dar um basta na confusão que existe no meio evangélico, inclusive, a respeito de prioridades. Ok? Então, quem tem o caráter de Cristo desenvolvido, quem está juntando com Cristo, quem pensa concordemente no Senhor, não é confuso em relação às suas prioridades. Não é confuso. E agora você começa a entender por que eu disse, quando eu subi aqui, a primeira coisa que eu disse foi, você fez uma escolha sábia. Você hoje teve que tomar uma decisão. Eu e você, hoje, vou dar o exemplo de hoje, fora outras vezes, pensamos hoje concordemente no Senhor. Nós juntamos, nós não separamos. Nós não geramos confusão com a nossa escolha de estar aqui. Amém? Então você vai entender melhor isso que eu estou aqui colocando. Porque a Bíblia Sagrada, ela ensina passo a passo como colocar em ordem a nossa vida. É verdade ou não é? Então, eu vou perguntar. Quem é que ensina? Como é que nós aprendemos? Onde é que está a lição ou as lições para nós colocarmos passo a passo, desde que a nossa conversão se manifesta, a nossa vida em ordem? Na palavra de Deus. E a nossa casa, para ser colocada em ordem, onde nós encontramos o passo a passo? E as questões dos relacionamentos familiares e interpessoais, onde nós encontramos as lições para colocar isso tudo em ordem? E a obra de Deus, para ser colocada em ordem, onde é que nós encontramos o passo a passo, as lições? Na palavra de Deus. Então, a Bíblia ensina o passo a passo. Nós não podemos ser confusos em relação à ordem de prioridade das coisas. Nós não podemos ser confusos em relação à ordem de prioridade das pessoas. Porque há muito engano nessa questão do que é mais importante e do que vem antes do quê. E agora eu vou focar a segunda parte da mensagem nesta questão. Quem é mais importante? O que vem antes do quê? E eu quero que você se abra para esta revelação. Começando no ponto 1. Antes de qualquer coisa ou pessoa em nossas vidas, a primazia, o primeiro lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo vem antes de qualquer coisa. Vamos fazer uma lista de coisas? Fale coisas da sua vida.
Trabalho, vive isso. Vamos lá, vamos falar. Coisas da sua vida. Família, que mais? Coisas, primeiro coisas. Dinheiro, que mais? Lazer. Sonhos. Passear, estudo. Igreja, tá bom? Vamos lá. O que vem antes de qualquer coisa? E de pessoas? Jesus Cristo vem antes de quem? Filhos, quem mais? Marido, quem mais? Mãe, irmão, pai, marido, esposa, amigos, colegas, companheiros de vida, vizinhos, sei lá, pastores. Então, antes de qualquer coisa em nossas vidas, ou de qualquer pessoa, a primazia, o primeiro lugar, a maior importância, a prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo concorda com isso? Só que vocês vão ver daqui a pouco que na prática não é bem assim. Não é bem assim. Então vamos lá. Vamos ver isso em Deuteronômio 6, 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se o coração estiver dividido, se o coração estiver confuso, tem quem ali agindo? Diabolos. Confusão. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não posso amar o meu Deus de todo o coração, mas também amar alguma coisa de todo o meu coração. Se é de todo o meu coração é de Deus. Primeiro. O resto do coração, eu vou amar o resto. Não se choquem. A gente precisa colocar as coisas no lugar. Ok? Então vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então aí os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha razão, o meu intelecto. Quem vem primeiro nos meus pensamentos? A dívida que eu tenho essa semana. Quem vem primeiro nos meus pensamentos? Mas eu não posso ser hipócrita, bispa. É a dívida, então você vai aprender a levar cativo. Vai trocar a prioridade, a importância. Quem vem primeiro nos seus pensamentos tem que ser o Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem um monte de dívida. É por isso que tem um monte de coisa que não vai para o lugar. Porque na prática, o que acontece é o senhorio de Cristo, o todo o coração, a toda a alma, não é todo coisa nenhuma. Está tudo dividido com um monte de outras coisas. Então é de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Força é o meu físico. É a parte minha do meu corpo, que diz respeito a esse corpo que Deus me deu para eu viver aqui. É para amar a Deus com todo o meu corpo. Amém? Eu vou contar sobre um sofisma que eu aprendi. Quando eu me converti, isso veio... Só na graça que isso caiu por terra. Daqui a pouco eu vou compartilhar esse sofisma com vocês. Vamos continuar no 6, vamos lá. Estas palavras que hoje o Senhor, aquele que tem a primazia, Ele ordena. Elas estarão, estas palavras, esta ordem no teu? Então não pode se esquecer. Isso tem que estar o tempo todo, ok? Então quem vem primeiro nos nossos pensamentos? Jesus. Mas eu estou aqui no culto, eu não consigo não pensar naquela pessoa que não está, naquele caso que eu tenho de dificuldade, naquele enfermo. Então vamos aprender a priorizar, porque tem coisa errada. E essa coisa errada está dividindo a tua mente, está dividindo você no culto, está dividindo o teu coração, está dividindo a tua alma, está dividindo o teu louvor, está dividindo a tua atenção, está dividindo tudo. E se está dividindo, tem confusão. Isso é uma armadilha do diabolos, que nós não podemos permitir mais. Amém? Muito bem. Quer ver uma outra palavra que nós sabemos de cor? Mateus 6,33. Olha que lindo isso. Buscai, é para buscar. Buscar é movimento. Como é que eu busco uma coisa? Sim, vamos dizer assim. Você está num cômodo da sua casa. E o seu óculos está no outro cômodo. Quem usa óculos vai entender o que eu estou falando. Ou você precisa da sua carteira.
A sua carteira está lá na sua bolsa, dentro do armário. Você está num cômodo. Eu preciso buscar a minha bolsa. Eu preciso buscar o meu óculos. Porque eu preciso dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Eu preciso do reino. Eu preciso buscar. Então, eu não busco o reino sentada com a força do meu pensamento. O óculos veio. Não vem, amado, não vem. Você pode fazer toda a meditação transcendental do mundo que o seu óculos não vai vir. Sua carteira não vai sair da bolsa e vir voando pela casa até onde você está. Então, quando a Bíblia usa a palavra buscar, ela está sugerindo o quê? Um movimento de força, de alma, de querer, de entendimento. Olha, eu não vou buscar uma coisa que eu não sei o que é, ou eu não sei onde está. Então eu preciso pensar, eu preciso ter um sentimento e eu preciso do meu corpo. Eu preciso agir, eu preciso me mover. Então essa historinha de buscar o reino em primeiro lugar, eu fico na minha casa sentadinha, chamando o reino, que é a mesma coisa, mentira. É o confusão, gerando confusão na mente. Dividindo o corpo, roubando você. E quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabolos, foi o da confusão. Então, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, nós já estudamos isso, que são as necessidades básicas supridas, elas serão supridas automaticamente quando nós fizermos um movimento de busca do reino. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas o reino, agora eu lhe pergunto, o que é um reino? Eu vou lhe dar um exemplo que você vai ficar de queixo caído. Deus me deu isso de madrugada, eu pensando na mensagem. O que é um reino? Pense num reino qualquer onde ainda há um rei. Pense num filme antigo de reinos. Pense na Bíblia, nos reis que existiram no povo de Deus, sobre o povo de Deus. Quando o rei reunia o seu povo, o que as pessoas faziam? O rei vai falar ao seu povo. Onde estavam as pessoas? Ah, eu ouço daqui de casa. Não. Ai de alguém que fizesse isso para o rei Davi. O rei vai estar no pórtico, o rei vai estar não sei aonde, o rei vai falar. Todo mundo vai ouvir o rei falar. O rei vai falar o que vai ser daqui para frente no reino dele. Todos os seus servos súditos estão ali para ouvir a direção do rei. O rei vai dar presentes para o seu povo. Todos têm que estar presentes para receber o presente do rei. O rei vai ensinar o povo como ele quer ser reverenciado. As pessoas têm que estar presentes para aprender como o rei quer ser reverenciado. O rei chamou o seu povo para adorá-lo, para servi-lo. Onde estão as pessoas? Tem que estar ali, onde o rei está falando com o seu povo. Você imagine se um súdito, um servo, ele fala, eu já sei o que o rei vai falar. Imagina, eu já sei o que o rei vai falar. Mas se você sabe o que o rei vai falar, então você deveria estar no lugar dele, ser o rei. Você está usurpando uma cadeira que não é sua, uma posição que não é sua. Você não sabe o que o rei vai falar. Ah, eu já ouvi o rei falar, não preciso. Você é desse reino? Quantas vezes o rei falar, você tem que estar disposto a ouvir o rei falar. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja? Porque as pessoas dizem, não, porque Jesus certa vez disse, olha, o reino de Deus é chegado e o reino de Deus está dentro de vós. Aí as pessoas dizem, não, o reino está dentro de mim. O reino está dentro de você? Por que o reino está dentro de você? Porque o rei Jesus está dentro de você e dentro de mim. Agora, viver no reino não está dentro de você. Potencialidade de obedecer e de se sujeitar. Ah, voltamos a Tiago. O versículo, sujeitai-vos a Deus.
Quem se sujeita a Deus se sujeita ao rei. Então, está disponível ao rei. As pessoas querem tudo acrescentado, querem as coisas resolvidas, querem as orações prontamente, respondidas, mas elas não buscam, não fazem movimento de busca do reino. O rei está falando aqui hoje. O rei está se revelando aqui hoje. O rei está aqui presente para ser adorado hoje. O rei está aqui para galardoar pessoas hoje. O rei está aqui para direcionar a vida do seu povo hoje. Onde estão os servos desse rei? Estão fazendo o quê? Que busca é essa do reino que eu não entendi até hoje? Ah, bispa, mas aí nós vamos entrar num confronto com as prioridades. Porque a família vem antes da igreja. Eu não falei de igreja. Até agora não falei de igreja. Eu falei de um rei que fala, um rei que se apresenta numa hora, num determinado momento, um rei que quer ser adorado em conjunto pelos seus súditos, pelos seus servos. Eu estou falando de um rei que tem prazer na comunhão dos seus santos, dos seus servos. Eu estou falando de um rei que se manifesta com poder, glória, graça, misericórdia, sabe? Manifestações do sobrenatural, mistérios revelados. Eu estou falando de um rei que tem um horário que ele determinou, que tem um ajuntamento num dia que ele determinou. Ele é o rei. Ele é soberano. Que história é essa de eu busco o reino à minha moda? Não tem isso no versículo. Buscai, pois, o reino em primeiro, e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Até aqui tudo bem? Ponto número 2. Vamos lá. Nos relacionamentos familiares, existe uma ordem de prioridades. Depois de Cristo, é que vem o marido e a esposa. Está claro até aqui? Então, nós já estudamos aqui 36 cultos sobre família. Por que tem que ficar claro o que é Cristo e o que é o reino? Porque tem gente que ainda diz, não, eu não vou ao culto, e chama culto de igreja. Culto não é igreja. Culto é culto, igreja é igreja. Igreja é a Assembleia Universal dos Santos, dos salvos, isso é igreja. A pessoa chama essas 4 paredes de igreja. Isso aqui é um local físico onde nós vimos prestar um culto a Deus. Isso aqui não é igreja. Igreja espiritual. Lugar físico não é igreja. Lugar físico é um salão, é um santuário, é um templo, chamem como quiser. Então, a gente tem que começar a arrumar umas coisas aqui na cabeça. Eu não vou à igreja porque eu tenho que cuidar do meu marido. Escolheu mal. A igreja, espaço físico é uma coisa, mas você não vem prestar culto. Você não vem louvar o rei quando ele está manifesto. Você não vem ouvir o rei. Você não vem aprender com o rei. Você não vem receber direção do rei. De um reino que você foi colocado por graça e não por merecimento. Não é para cuidar do marido. É para vir por o rei em primeiro lugar. Porque é para amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É para buscar. Buscar é movimento. Tem que andar. Tem que sair do conforto, do comodismo. Os irmãos estão entendendo? Reino, rei. Muito bem. Só para a gente, bispo, você está tirando a importância do marido? Não, nós temos cursos aqui para os homens aprenderem, as mulheres aprenderem a dar a importância devida. Depois de Jesus, depois do reino. Se atropelar é confusão. Tem o dedo de quem? Diabos. Então vamos lá. Só para a gente lembrar. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, eu amo a Cristo de todo o meu coração.
O marido ama Cristo de todo o coração, primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. Agora, quem eu amo? Aqui, quem eu amo? Marido ama a mulher. Amém? Estão me entendendo? Não tirou importância nenhuma, porque o próprio Cristo está mandando amar a esposa, mas não antes dele. Não antes dele. Ok? Se alguém tiver que escolher entre Cristo e o marido, agora pus todo mundo naquela parede estreitinha no cantinho, que é o que eu recebo, estou mandando de volta os e-mails, as perguntas, tudo que a gente recebe aqui como pastores. Eu tenho que escolher entre Cristo e meu marido falou, ou a igreja, não é a igreja a parede, ou você vai ouvir Deus falar, ou você vai se juntar à congregação dos santos, ou você vai louvar a Deus, ou eu. Você sabe a resposta? De todo o coração quem? De toda a alma quem? De toda a força quem? Meu filho, eu te amo, mas passe muito bem. Quem me deu a salvação, quem morreu por mim foi Jesus, não foi você. Se você entender o meu amor por Cristo, todo o meu amor humano é seu. Eu falei que hoje era chocante, né? Mas foi o que Deus mandou falar. Então, Efésios 5, 22 diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao... Muito bem, só é submissa, biblicamente, quem ama, porque não é submissão de cajado na cabeça, é submissão por amor, por andar junto, por se submeter ao chamado do marido, seja ele qual for. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, se eu sou submissa ao Senhor, se Ele é o meu rei, Ele vem primeiro. Então, aí eu posso me submeter ao meu marido. Eu não posso inverter isso, ser submissa ao meu marido e não ser submissa ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Isso é divisão. Isso é diabolos. Isso é confusão. Estão aí milhares de crentes confusos. Deus honrará sempre quem der honras a Ele sempre. Não vamos, amados, trocar as honras, porque nós vamos nos ver com Deus. Ponto 3. Depois do cônjuge, os filhos são a próxima prioridade do casal em importância. Já sabemos disso também. Então, os filhos devem ser ensinados, os pais devem ser o modelo dos filhos, os filhos, por sua vez, devem honrar e respeitar os pais, enquanto forem vivos, na velhice, se for necessário, cuidar deles, etc, etc. Está claro isso para nós? Amém. Eu nem vou ler os versículos, vou pedir quem está lá para mim no projetor. Nós vamos pular os versículos dos filhos, porque eu quero fechar essa mensagem com o ponto 4. Trema aí, aperta o cinto, porque a ordem de prioridades, Deus, família, trabalho e igreja, não existe na Bíblia Sagrada. Bispinha do meu, não existe. Não existe nenhuma lista de prioridades na Bíblia Sagrada. Só manda você colocar Deus em primazia, primeiro lugar, despontado. O resto não tem ordem de escala, de prioridade. Não é de importância, não. Importância é o seu marido, sua esposa, seus filhos, e isso também numa sequência. Mas prioridades na Bíblia, isso aqui não existe. Aí os irmãos vão dizer para mim, da onde veio isso? Porque eu aprendi que é Deus, né, com os dedinhos lá. Deus, família, trabalho e igreja. Vocês perceberam aí que não tem sonho, não tem lazer, ou vidinha, né? Não tem viagem. Tem nada aí, né? E as pessoas ficam batendo nisso. Eu vou lhe explicar como isso surgiu. Há algumas décadas para trás, houve um movimento, especialmente no Brasil, de os líderes intimarem as pessoas a estarem o mais tempo possível nos templos, nos santuários, nos espaços físicos de reunião. Para quê? Porque a cada reunião se tem momento de dízimo.
Quanto mais correntes, quanto mais jejum se fazem, você sabe que 21 dias de jejum de Daniel, você tem que entregar o jejum todo dia. Primeiro dia você faz jejum, você vai à igreja entregar o jejum. Nesse dia tem oferta, tem dízimo, tem voto especial, tem carnê. Segundo dia, você vira e mexe, você faz o que você tem que passar na igreja para entregar o seu jejum. Então, o que aconteceu nessas últimas décadas? Já vem desde a nossa conversão, talvez um pouco antes. Existia um movimento de encher igrejas com correntes, com campanhas, com aquela coisa, e se você não for, e o medo colocado pelo pregador, pelo líder, sobre a questão do diabo. O diabo, ele vai entrar na tua casa, vai moer teus filhos, você tem que dar o teu melhor para a obra, e para obra. Não é para Jesus, eles usam obra. Obra é trabalho braçal. Obra é coisa... Obra o que é? São obras humanas. São sacrifícios, são obras sacrificiais, não são obras da fé. Obreiros, vem daí. Então tem que lavar a igreja todo dia, tudo isso voluntário. Tem que limpar os banheiros, ainda tem que dar dinheiro, ainda tem que fazer voto, ainda tem que dar o seu carro, ainda tem que... Enfim, o que aconteceu? As igrejas se encheram de gente sem noção, sem conhecimento, que largaram as coisas de suas responsabilidades para fazer a obra. Então uma legião de mulheres abandonou literalmente as suas casas, os seus maridos, os seus filhos, o almoço, o jantar, o cuidado doméstico para fazer a obra. Tipo barganha mesmo, troca. E aí maridos foram descuidados, filhos foram largados, comida não foi feita, cozinha cheia de panelas, e a desculpa era: eu estou na obra, a casa está assim. Tem algodão de feijão de 5 dias em cima do fogão, tem macarrão com cabelo, mas eu estou na obra. Por conta desse eu estou na obra, isso de homens e mulheres e jovens e um monte de gente louca, o que aconteceu? Se levantam algumas pessoas para combater esse abuso, para combater essa inversão de valores, e começa a dizer: não, gente, é Deus em primeiro lugar. Aí era conveniente dizer, a família, que era para tirar esse povo todo da obra e cuidar da casa delas, da casa deles, dos seus cônjuges, dos seus filhos, é a família, o trabalho, quer dizer, volta a trabalhar, não larga tudo, porque nós conhecemos gente que diz: não, no trabalho, que eu estou na obra, Deus é obrigado a me sustentar. Nós conhecemos um rapaz que quebrou a perna, quebrou as 2 pernas num acidente. E ele disse assim, porque ele ouviu isso na igreja: olha, eu quebrei as 2 pernas, eu estou aqui engessado, sem me mover, porque eu precisava de um descanso e Deus deu um jeito de eu descansar. Alguém descansa com 2 pernas quebradas, sem se mexer? Que raio de Deus é esse? Com todo respeito. Então ouça, estou indo para o finalzinho. Essa coisa essa priorização, isso vem de pregadores desesperados para colocar as coisas mais ou menos nos eixos e começar a dizer: volta para sua casa, vai cuidar da roupa do seu marido, vai cuidar da comida dos seus filhos. E aí eles colocaram a família, o trabalho e a igreja, tipo assim, esquece esse negócio de obreiro, esquece esse negócio de estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja, 5 cultos, porque tem pessoas até hoje, você sabe, que vão todos os dias 5 cultos por dia na igreja. Aqui nós temos pessoas que vieram desses demônios, desses lugares macabros. Então o que acontecia? A pessoa não tinha vida, em nome da obra, do chamado de Deus, de você receber coisas, de Deus botar o cajado, pesar a mão, tirar a unção, do demônio perseguir tua família, os teus filhos. Só que isso não existe, essa escala não existe. Eu também ouvi, isso era uma desculpa para ricos que davam dízimos altos, quando eles estavam cansados, para eles faltarem nos cultos sem peso na consciência, se dizia assim: não, irmão, fique em casa, não tem problema não, corpo cansado não louva o Senhor. Eu me converti ouvindo isso, corpo cansado não louva o Senhor, então é melhor você descansar. Depois eu fui entender quem eram, para que era esse recado.
Esse recado era para grandes empresários, pessoas que trabalhavam muito, que diziam, eu não aguento ir ao culto, eu estou cansado, mas eles davam boas ofertas, bom dízimo. Isso, irmão, descansa mesmo, continua investindo na obra, mas descansa mesmo, porque corpo cansado não louva. Aí amaciava a carne. Amado, estou aqui para dizer que corpo cansado na presença de Cristo é renovado. Corpo com fome na presença do Rei não sente fome. Nós todos temos um corpo hoje cansado pelo nosso trabalho, pelo que nós passamos nesta quinta-feira de chuva, de frio. Tem gente que está aqui sem jantar e você está sendo renovado. E você foi capaz de dar um ótimo louvor ao Rei. Nós não podemos dar desculpa para a carne. Essas coisas aqui, essas tabelinhas macabras, são da confusão. Porque isso faz gente que está um pouco cansada a ficar em casa e dizer, é verdade, acomoda a carne, está na carne. Por isso eu afirmei, você foi sensível, você venceu muitas coisas para estar neste culto. Você fez uma escolha muito, muito espiritual, mesmo que você não entendesse. Bispa, eu fiquei em casa porque uma série de 36 tem que, cuidar da casa, eu tenho que, me esmerar. Amada, em nome de Jesus, quinta-feira, das 20 às 22 horas, não é hora de lavar a roupa, de passar a roupa, de arrumar a casa, de arrumar móvel, de arrastar coisa e aspirar. Quem fez essa escolha hoje, não fique triste, não rasgue a carteira de membro, não vá embora. Quem fez essa escolha hoje, errou feio, está equivocado, está confuso. O diabo é o autor dessa má escolha. Mas enquanto há ignorância, não há dolo, apesar de haver culpa. Mas agora, daqui para frente, a verdade foi revelada. A verdade, ela tem a capacidade de libertar ou de trazer a consequência, se alguém que conhece a verdade continua errando. Domingo é dia do Senhor. Não, eu não vou ao culto porque é o dia que eu tenho para pôr a casa em ordem. A sua casa nunca estará em ordem. Nunca. Domingo de manhã não é dia de pôr a casa em ordem. A casa em ordem começa aqui, prestando culto a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, buscando, é um movimento. Eu durmo tarde no sábado. Coves. Escolha errada, equivocada. Está gerando confusão. Tem o diabo nessa escolha. Presta atenção. Diabolos, confusão. Deus nunca admitiu troca. Deus não divide a sua glória com nada nem com ninguém. Ao invés dessa, põe aí para mim aquela escalinha lá. Deus, isso. Ao invés disso aqui, isso aqui não é bíblico. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Bispa, mas espera um pouco. Amados, essa igreja que colocaram aqui é a igreja santuário vir prestar o culto. Só que nunca nós aprenderíamos os princípios para ser uma boa esposa, os princípios para ser um bom pai, os princípios para ser um bom servo, os princípios para ser um bom trabalhador, os princípios para ser um bom educador dos filhos, os princípios de amor, os princípios da paz, os princípios da comunhão, da convivência. Nós nunca aprenderíamos nada sem vir aqui. Porque Deus estabeleceu que o Rei se manifesta e Ele ensina. Quando você abre a Bíblia na sua casa, preste atenção, porque isto aqui rasga. Quando você abre a Bíblia na sua casa, duas coisas acontecem. Ou Deus fala e você não entende, e você precisa vir aqui para entender e testificar aquilo, e você ter certeza que Deus está falando aquilo que você está entendendo. Ou você abre a Bíblia e Deus confirma o que primeiro Ele disse aqui do altar. Não existe essa coisa de eu sozinha me basto. Eu tenho o Espírito Santo, eu na minha casa sou mais eu com Deus. Só que isso não está na Bíblia. Quando o Espírito fala ao seu coração,
Você precisa expurgar qualquer sombra de confusão. Porque o coração do homem é enganoso. Às vezes você pensa que é o espírito, mas é o seu querer lá no fundo, querendo que Deus falasse aquilo com você. Então, quando você abre a Bíblia sozinho e eu, na minha casa, duas coisas acontecem. Ou Deus fala, eu não entendo e vou precisar entender aquilo, e é aqui que Deus vai me dar o entendimento no tempo que Ele achar necessário. Ou Deus primeiro me falou aqui e quando eu abro, Deus confirma e aquieta o meu coração. Eu preciso estar aqui. Você precisa estar aqui. Então, estar aqui não é igreja. Estar aqui é pertencer a um reino que há um rei vivo e verdadeiro e que nos junta para nos falar, direcionar, revelar, consolar, edificar, dirigir os passos, fazer o que Ele quer conosco. Ok? Meu amado, acabou minha hora. Então vamos lá. Ao invés dessa ordem, o que deveria ser? Põe para mim o que deveria ser. O que é bíblico? É uma frase simples, mas que é profunda. Deus no centro de tudo e todas as áreas da nossa vida, não só trabalho, família e vir aqui. Tudo. Deus no centro e todas as áreas da nossa vida em volta. E o que são as prioridades? Prioridades são questão de sabedoria. Eu só vou lhe dizer uma coisa. Há 20, quase 3 anos, eu faço as minhas escolhas. Nas quintas-feiras, por exemplo, entre outros dias e outros momentos. Estar aqui é colocar o reino em primeiro lugar. Eu tenho muitos apelos para não estar aqui, como você tem. E eu queria dar um testemunho encerrando. Já foi dado aqui em algumas reuniões. O meu filho e a minha nora tiveram 2 semanas, coincidentemente os dois, de fazerem cursos para o progresso profissional. Cursos árduos, que precisavam estudar muito. Muito, muito, muito. Dia, tarde e noite. Presencialmente e pelos online. Provas, coisas práticas. Ora, eles são minha família. Eu quero o bem deles ou não? Durante 15 dias, o meu neto foi deixado aos nossos cuidados. Ele é meu amor ou não? Sim, meu amor. Aos meus cuidados é o do bispo. Nós, quando deixamos alguém aos cuidados de outros, se redobram os cuidados. Eu não tenho mais 20 anos, quando eu tive 3 filhos. Tudo é mais difícil, é mais cansativo. Eu me desdobrei. Todos os dias, manhã, tarde, noite, madrugada. Banho, comida separada, roupinha, fralda, mamadeira, fazer dormir, acordar, arrumar caminha, trocar, dar atenção, brincar. Eu poderia ter dito, gente, durante esses 15 dias, Deus está no meu coração, eu amo. A família, meu bem maior. Trabalho, a minha lida, o que eu tenho, meu marido, o trabalho. E a igreja, então, também eu não vou a quintas-feiras, eu estou de férias. Porque eu estou, sabe, a minha família vem antes. Eu que não ouse fazer uma coisa dessa. Para o sucesso todo, para todo o progresso. Hoje eu sei
para os dois terem passado onde passaram, serem prosperados, terem aumentado o patamar profissional, estarem realizando sonhos. Isto aqui não pode existir na nossa vida. Tira isso para ninguém decorar essa sequência. Tem que ser Deus no centro, sempre. O reino em primeiro lugar. E amados, se a gente não colocar o reino como estar, ouvindo o rei, louvando o rei, a gente não tem capacidade para amar e cuidar da nossa família. A gente não tem força para trabalhar e ganhar dinheiro. A gente não tem nem sonhos para sonhar por causa do desgaste que vem sem um alimento para o nosso espírito, para nos revigorar. A gente nem consegue marcar umas férias ou ter um lazer decente, porque a gente não tem mais espaço permitido por Deus, com a bênção de Deus, com a paz de Deus. Então eu quero aqui, com o exemplo da nossa família, da minha casa, eu quero dizer para vocês que vale muito a pena a gente colocar Deus em volta, na periferia, todas as coisas que nos dizem respeito, que nós amamos com certeza, mas é Deus e eu resolvo isso, Deus e isso, Deus e eu amo meus filhos, Deus e eu entendo o que é ser submissa, Deus e eu sei o que é amar minha esposa, Deus e eu sei o que é uma vida profissional produtiva, Deus e força para adquirir riqueza, Deus e a realização de sonhos dados por Ele, Deus e direção para meu caminhar, Deus e a certeza de uma escolha certa, de uma plantação no Senhor, concordemente com Deus, concordemente com tudo que me cerca no Senhor. Então, se nosso ministério, onde você foi plantado por Deus, e aqui eu estou falando por quem foi plantado aqui pelo Senhor, Ele não se equivocou. Ele tem um plano e um projeto para você, para a sua casa, para o seu ministério, para esta igreja. Então ouça, nós não temos aqui culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 3 vezes por semana, 2, nenhuma. Então, quando o rei chama, os súditos têm que estar para ouvir o rei, para receber a direção do rei, para louvar o rei. Eu sei que nessa hora há pessoas chorando, que gostariam de estar aqui e não podem. Estão em outra cidade, outro estado e dizem, não tem como. E por isso, Deus prepara uma internet. Mas para quem pode não estar aqui, eu assumo o que eu vou dizer agora, é uma vergonha. Basta de confusão. Vamos todos ficar de pé. A gente pode encerrar com o Salmo 32, por favor, versículos 8 e 9. Basta de confusão. Quando alguém disser, eu não fui ao culto porque eu preciso fazer um bico, olhe nos olhos da pessoa e diga, não vai valer de nada. Na autoridade da palavra você pode dizer isso. Vai ser pura perda. Não, eu não vou ao culto, eu não fui ao culto porque eu fiquei fazendo comida para a semana toda. Se realmente uma pessoa precisa fazer comida para a semana toda, ela vai encontrar um outro dia que não seja exatamente o dia e o horário do culto. Porque está escrito, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. O conselho é aqui do altar. Deus está olhando para todos nós aqui, dando conselho. Hoje nunca mais você vai permitir confusão na sua mente ou à sua volta. Versículo 9. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Então não é no chicote, não é na chibatada. Tem que ir, porque senão perde a salvação. Não perde a salvação.
tem que ir, senão tem maldição. Não tem maldição. Por que eu tenho que ir então? Você tem que ir porque o rei está presente, porque você faz parte desse reino. Amém? Vamos orar encerrando. Pai amado e bendito, nós não somos como cavalo ou mulas, Pai, que fazemos as coisas obrigados. Não, Senhor, nós não temos estas obrigações humanas, nem medo, Pai, do inferno, do cajado, de Deus pesar a mão. Nós temos, Senhor, amor pelo Rei que Tu és, Pai. Então, Jesus, a partir de hoje, nós dizemos um basta à confusão, a todo tipo de confusão. Mas hoje eu quero, Senhor, combater essa questão da confusão nas prioridades, Pai. Essa coisa de que o dia do descanso é a quinta-noite, o dia do descanso é domingo de manhã, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo o dia do rei ser o dia do nosso descanso, Pai. O dia do rei não é o dia do nosso marido, nem do nosso filho, nem da nossa esposa, nem do nosso trabalho, nem do nosso dinheiro, nem do nosso corpo cansado. O dia do rei é o dia do rei. O dia que o rei fala, eu quero ouvir o rei, porque eu amo o rei de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças, Pai. E por isso, Pai, a partir desse entendimento, eu estou dando um basta, esta igreja está dando um basta na confusão, Pai, que sem perceber estão sendo vítimas, Jesus. O dedo do diabo está aí, Senhor. Oh Jesus, pessoas que dizem eu não preciso chegar na hora do louvor, porque eu gosto mesmo de ouvir a palavra. Caia por terra agora esse sofisma em nome de Jesus, porque o rei quer ser louvado. Oh rei que me que anda lá, choremea. Ou eu não preciso ir na segunda, porque eu já tenho oração no culto de domingo. Caia por terra agora esse sofisma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, porque tirando aqueles que são impedidos, Pai, de estarem aqui, Jesus, por causa de uma faculdade, por causa de uma questão profissional, realmente um tempo, Pai, que Tu permites na vida dos Teus filhos, é a Tua permissão, é a Tua concessão. É por um tempo, nós entendemos, mas tirando isso, Jesus, qualquer outra coisa é carne pura, Jesus, porque o doente aqui é renovado, o cansado aqui é refeito, é fortalecido, o fraco se torna forte, o choroso tem suas lágrimas enxutas. Jesus, eu dou um basta hoje com os meus irmãos a toda confusão, Pai, dentro de cada homem, de cada mulher, a confusão nos locais de trabalho, a confusão dentro das famílias, a confusão dos relacionamentos interpessoais, a confusão entre irmãos em Cristo. Basta! A confusão sobre prioridades, basta! Em nome de Jesus, somos livres, porque diz a Tua palavra que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Paz, alegria é o que tem que fluir de nós, Jesus, quando nós estamos juntando, ajuntando e não dividindo, Pai, não gerando confusão. Então está repreendido o espírito de confusão. Afasta de nós, Senhor, pessoas confusas que vêm trazer divisão, contenda, tormento. Traz para longe, Jesus, de nós, joga longe. Nós queremos estar com aqueles que pensam concordemente no Senhor, e que estão, Senhor, ajuntando e não separando. Que a prioridade é o Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Basta confusão, em nome de Jesus, amém e amém.